Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite. Boa noite, é doida. Boa tarde, cinéfilos. Guardando aqui entrar nossa convidada. Ah, Oi, tudo bem? bom. Oi, tudo bom, Vivi? Tudo bem, e aí? Como é que estão? Tudo certo. Aos poucos o pessoal vai entrando, mas quem não entrar consegue ver a live salva depois lá no feed. E muito bom estar falando novamente aqui com você. Primeira live da vida que eu fiz aqui no Instagram foi com você. E agora estamos juntas aqui Ah, novamente. eu que agradeço o convite. Adoro Ah, falar sobre. sempre. Sim, falar sobre cinema é comigo mesmo. E sobre montagem já não é tanto. É o que eu faço, né? Então, Então não podia ter convidada melhor para hoje. Então vamos lá, se você quiser se apresentar, falar um pouquinho o que você fala. Para quem não conhece a Bibi, ela está trabalhando hoje, está em Londres, né, Bibi? Trabalhando exclusivamente com montagem e com animação. Se quiser explicar um pouquinho melhor pra gente. isso. Hoje eu trabalho para eventos, né? Eu faço montagens de vídeos para eventos. Sabe aqueles vídeos? A gente chama de sting, mas seria uma introdução para os eventos, assim. A gente faz na já no início do evento e depois faz um highlight, coloca todas as pontos do evento que a gente filmou e tal. A Uhum. empresa que eu trabalho hoje é uma empresa de eventos, né? Então a gente faz as animações para os Uhum. eventos, a gente faz os vídeos e todo o material que circula, né? Esse evento em si. Mas eu já trabalhei com cinema mesmo e tanto documental como ficção, mas mais com documentário e publicidade. Então eu fazia tanto animação quanto montagem, né? A gente, principalmente documentário, você cai muito na montagem, né? Não, imagino. Eu faço também um pouquinho de institucional para publicidade, que além do trabalho com cinema, eu também sou social media de uma empresa, e daí vira e mexe tem que fazer algum institucional para eles. Então eu entendo um pouquinho, mas é pouca coisa. E para quem não sabe, a Bibi é formada, assim como eu, em cinema na FAP. A gente se conheceu na faculdade, apesar dela ser, acho que era uma turma na frente, né? Uma ou duas no Eu máximo. acho que eram duas, mas você entrou no Eu acho que meio era do um ano, ano ou né? no... Daí eram duas É, turmas. sem... Entrei no começo. Ah, tá. Então foram duas turmas na frente. Isso, mas a gente tinha contato, chegamos a morar juntas, Sim, moramos então, juntas. bons tempos. E como que foi para você essa distinção? Você escolheu ir mais pro lado dos eventos? Você tem alguma preferência entre os eventos, a publicidade, o documentário, o cinema? Como é que foi esse processo para você? Nesse sentido, nossa senhora, tá chovendo aqui vai cair um toró. Mas, desculpa, é Então, que pessoal de São Paulo, daqui a pouco chega aqui. deu um barulhão, eu fiquei com medo. Mas eu, eu fui para eventos meio que na sorte, assim, né? Porque quando eu me mudei para Londres, assim, eu não mudei para Londres, eu trabalho em Londres, mas eu moro numa cidade perto. Quando eu me mudei para lá, eu ia trabalhar com animação em uma outra empresa. E aí, com a pandemia, acabou que não deu muito certo. Eu acabei trabalhando em várias outras coisas, fazendo vários freelas para o Brasil nesse período. E enquanto trabalhava lá com outras coisas não relacionadas a cinema, nem montagem, nem nada, acabei indo para a área de publicidade de esportes. E a partir da área de publicidade de esportes é que eu fui para eventos. Mas assim, eu gosto muito de estar lá pelo fato de que eu posso, em muitos momentos, estar dentro dos eventos e fazer toda aquela parte que não é só da montagem, né? Mas você tá ali
Muitas vezes ter que fazer uma arte gráfica pro evento que tá acontecendo, colocar algumas coisas, e aí você conhece o mundo, né? Tem seus lados positivos, que dá para viajar bastante, dá para fazer bastante coisa com o trabalho. Mas com relação à montagem de eventos, assim, eu achei extremamente legal que a gente tem clientes de vários países e cada país, eles têm um estilo, uma coisa que eu não achava, a gente sabia, né, na faculdade de cinema a gente aprende que existem estilos de montagem muito diferentes e tal, e de onde vem cada estilo, mas a gente não pensa Ver que isso na prática, a gente né? não pensa que é desse jeito, né? Principalmente porque no cinema a gente vê tanta coisa de Hollywood que a gente fica achando que é tudo mais ou menos desse jeito. E a Sim. montagem é tão diferente para cliente, de cliente para cliente. Tem coisa que a gente vai fazer, tem cliente nosso que tem mais de uma localidade, né? Então, às vezes a gente está falando com uma pessoa que está na Suíça, e o time da Suíça e tal, e eles querem um tipo de corte um pouco mais lento, não sei o quê. E aí tem o mesmo evento que vai estar rolando nos Estados Unidos. E aí você tá falando com o time dos Estados Unidos e eles estão, precisa fazer mais acelerado! Precisa fazer. Então, Então que você tem que se adaptar a todos os tipos de montagem do mundo, né? Não é nem do país, é do mundo. Nossa, que bacana. Eu ia inclusive perguntar qual que era a maior diferença, assim, de trabalhar com montagem no Brasil e no exterior, mas você já não trabalha nem no Brasil e no exterior, você trabalha para o mundo inteiro. é. Nossa, que legal, muito interessante isso. Não fazia a menor ideia que era assim. E lá você trabalha também como fixa. Você chegou a falar que trabalhou um pouco como freelance. Como que é isso também no exterior? Para quem não sabe, a Bibi aqui no Instagram, ela ajuda também as pessoas a entenderem como que é possível trabalhar no exterior, como que não é tão difícil. É difícil, mas não é tão impossível quanto as pessoas pensam conseguir sair aí. Então, quem tem vontade de ir para o exterior, a Bibi é uma ótima pessoa para estar aí acompanhando. Eu Então, como que é para você? como pensar um pouco. Você trabalhou como freelancer também, de montagem? Sim, eu trabalhei com freela principalmente de animação, mas acabava fazendo montagem. Eu acho que assim, Entendi. Você acha muito ligadas as duas áreas? são muito, muito ligadas. Eu acho que principalmente no Brasil e para clientes do Brasil, você acaba tendo que fazer as duas coisas sempre. Então, independente Hum, de ser uma coisa ou outra, você acaba tendo que fazer as outras coisas, né? Assim, é difícil um cliente te contratar para fazer só uma parte do processo, principalmente quando ele está uhum, contratando freelancer. Agora, entendi. com relação a fazer freela, assim, para fora do Brasil, né, para outros clientes que não sejam brasileiros, eu fiz acho que 2 freelas de montagem, que aí foi um pouco diferente nessa questão, que foi só montagem, né, que Hum. não foi. No exterior não tem tanto isso. Eu sou montador e também tenho que ser animador. Isso é mais do Brasil mesmo. Então. É só a minha vaga hoje, né, que é fixa e tal, que aí realmente eu faço essas duas coisas, mas foi uma escolha minha, né, assim, Uhum. porque eu queria ainda estar próxima da montagem, mas fazer as animações, poder dirigir, ter um pouco mais de liberdade nesse sentido, né. Você gosta de estar dentro dos dois ou você tem uma preferência? E se eu pudesse escolher montagem ou animação, você iria para qual lado? Eu acho que depende do cliente. Depende da linguagem que ele quer. Sim. Tem muita coisa que eu acho Entendi. muito legal fazer. Eu fiz um evento para. A gente trabalhou num evento para as Olimpíadas, né? Que são de Paris, mas o nosso cliente era suíço. Então, o vídeo que a gente fez para apresentá-los e tal, foi muito legal de fazer a montagem, porque tinha muita filmagem muito bonita deles e dos atletas que eles apoiam.
tinha muita coisa muito bacana que você, querendo ou não, quando você tá na montagem, você tem o privilégio de escutar todas as entrevistas, todas as coisas na íntegra, né? Então você tá sempre ali, você Uhum. sabe muito mais do que as pessoas que vão ver o final do vídeo. Sim, E tá. E é muito conteúdo, né? Você às vezes assiste um dia inteiro de filmagens para fazer um videozinho ali de 2, 3 minutos. sim, Isso também. Isso eu acho que, inclusive, é uma das coisas que é muito característica do montador, né? Ele tem que ter essa paciência de assistir tudo com muita calma, tem que ter paciência de estar disposto ali a ficar, às vezes, o dia inteiro na frente do computador, às vezes a noite inteira também. Acho que tem alguma coisa específica, assim. Você quer fazer montagem? Você tem que gostar disso. você tem que gostar. Tem algum. Tem que gostar de ficar focado numa coisa só, assim, por bastante tempo. Mas eu acho que Sim. tem diferenças, viu, Cá? Porque, por exemplo, se você vai fazer um filme, geralmente você tem ali um Uhum. roteiro para seguir e tal, que é mais fácil de você ver o que, que tá bom e o que, que não tá. Sim. Na publicidade também, mas tanto no filme ficção e publicidade, você já tem várias coisas que que um AD já colocou ali, ó, é esse take que a gente quer, ou então tem pelo menos uns 2, 3 takes para Uhum. você pegar. E por mais que você faça uma montagem um pouco diferente, você vai seguir um storyboard, vai seguir uma coisa assim. Uhum. Agora, Já tem uma linha de raciocínio. sim, agora quando é o cliente que te contrata direto, tanto para eventos como para uma área menor da publicidade, mas ainda assim dentro da publicidade, né? Quando não tem uma agência ali no meio, Sim. você vai ter que achar as coisas ali no meio. Você vai ter que criar da tua cabeça e o que tiver, você vai montar do jeito que você espera. Opa! É. O pouco que eu faço de vídeo institucional, eu sei bem. Você às vezes pega uma filmagem perdida e você tem que fazer a partir daquilo 3, 4 vídeos diferentes. Você acha que essa é a principal Sim. diferença, inclusive, entre a montagem para cinema, para publicidade, para os eventos? Porque você falou que nem na publicidade tem um roteiro também muitas vezes, mas não é tão dramatúrgico, tão linear que nem no cinema. Você tem alguma diferença a mais assim que você vê? É mais Eu acho isso, que né? tem muita coisa na realidade, porque de diferença. A linguagem que você tem que seguir na publicidade, muitas vezes é uma linguagem clássica, você não pode abrir muito para interpretação, porque o montador é como se a gente estivesse colocando juntos os versos de uma poesia, sabe? Então, Que bonito. se você for colocar os versos de uma poesia de uma maneira que não é clássica, não é o soneto bonitinho, na Uhum. publicidade, você não vai conseguir chegar naquilo que o cliente quer, a menos que seja um vídeo institucional, que é muito raro. Geralmente chega assim, já com tudo muito estruturado também, né? Você tem a sua liberdade ali na montagem, mas tem uma estruturação muito grande, porque você está mexendo com a marca da pessoa, né? Agora, quando você fala de uma publicidade, digamos assim, de esquina, você não vai poder. Você precisa fazer com que as pessoas daquele público-alvo te entendam 100% e não tenha margem para que elas pensem mais nada além daquilo. É aquilo que você filmou. Enquanto no cinema, muitas vezes, óbvio, isso depende de diretor para diretor também, muitas vezes você tem uma margem para interpretação, você pode deixar as coisas um pouco mais leves, um pouco mais pesadas, demorar um pouco mais do que o diretor previu em um determinado corte, ou um pouco menos. Você que, Já dá um outro significado, né? você que entre aspas, dita o ritmo do filme, né? Assim. Sim, total. Eu lembro muito das aulas da faculdade, o professor falava que tinha um montador, um editor, eu não vou lembrar o nome agora, mas que ele gostava de estar em pé, que dele ia vendo o ritmo do filme,
conforme ele batia o pé e ia editando em pé, para conseguir sentir esse ritmo. Eu acho que isso também influencia um pouco, inclusive, como você falou, de país para país tem uma diferença no ritmo da montagem. Às vezes eles querem uma coisa super rápida e no outro eles querem uma coisa bem mais lenta. Influencia até na percepção da própria publicidade. Aí, no cinema, então, já são outros mil exemplos que podem vir que auxiliam nisso. Tem alguma coisa que você poderia trazer para a gente, algum exemplo específico? Isso exemplifica muito bem, sei lá, que é o que eu falo muito aqui no perfil, sobre o tal do que eu chamo de poder do implícito, né? Que às vezes a gente percebe coisas a mais nos filmes por causa que o corte foi 1 minuto antes ou 1 minuto depois. Isso acontece muito, né? Não especificamente 1 minuto ou 2 minutos depois, mas quando você está trabalhando ali na montagem, é mais aberto a interpretações, a possibilidades. Sim, olha, a coisa que eu acho mais esclarecedora sobre esse assunto, e aí é para quem é realmente apaixonado por cinema, tá, gente? Porque esse vídeo tá no YouTube, mas ele é velho. Ele é uma coisa que a gente estuda na faculdade de cinema, mas ele é chato, porque ele é lento e tal. É o efeito Kuleshov, que você vai achar principalmente no Encouraçado Potemkin, que está no YouTube, é fácil de encontrar, não tem, assim, muitas dificuldades. Você pode procurar em português mesmo, Clássico, tá? que vocês Tá acham. liberado para todo mundo. E ele é de 1925, mas é uma das técnicas de montagem que a gente usa muito, que é essa da interpretação. Porque você pega duas imagens completamente diferentes, que você vai colocar uma na frente da outra e você vai dar um significado totalmente outro para coisa. Assim, tem muitas vezes, inclusive, que para corrigir um erro de direção ou algum erro que aconteceu no dia, qualquer coisa que aconteceu ali, a gente acaba pegando coisas de outras partes do filme para compor essa cena, né? Assim, às vezes até uma ideia que veio depois. Lógico, tudo isso é conversado com o diretor, né? Mas é uma coisa que você pega muitas vezes assim, uma coisa que você viu depois. Pô, tem uma puta cena que a gente fez pegando um tapete ali atrás. E se a gente dá um pouco mais de significado para esse tapete? Se a gente colocar um pouquinho mais esse tapete aqui, no começo também, passa rápido, passa aqui, faz isso. Tem muita coisa que é muito interessante nesse sentido pra gente poder. Olha só. Eu não imaginava que tinha, tipo, esses. Estamos precisando resolver um problema. Vamos pegar aquela imagem dele assustado, vamos botar aqui, já vai dar outro significado. E é bem o efeito Kuleshov, mas só que como eu não tô tão por dentro da montagem, às vezes a gente não imagina. Sim. E, na verdade, o montador ele tem que estar junto do projeto desde a pré-produção, né? Às vezes tem muita gente que fala, ele vai começar a agir, começar a fazer alguma coisa depois que já tiver gravado. Antes disso, esquece que ele existe, resolve na pós. Sim. Você estava até falando, não, meu trabalho é até viagem. Então, como que você vê essa importância dele estar ali até na pré-produção e muitas vezes até durante a gravação junto? É muito importante também para o montador. Tudo bem, existem muitos trabalhos que a gente realmente só chega no final. E eu acho que isso empobrece muito o poder de interpretação que a gente tem também. Porque se você tá desde o começo, você consegue entender melhor como é que a arte vai trabalhar certas coisas, como é que a fotografia vai trabalhar certas coisas, o que é importante na visão do fotógrafo, o que é importante na visão do diretor de arte, o que é importante na visão do diretor, porque não é só o diretor, né? O diretor vai unir todas essas coisas, mas depois a gente, na montagem, pode dar ênfase nessas coisas também. E até, assim, tem muito montador, principalmente no Brasil, que também é colorista. Então, você pode saber exatamente como que era, de fato, aquela cor, o que eles estavam procurando, para você poder fazer uma interpretação daquilo também. Você pode mexer em muitas coisas, assim, a gente acaba mexendo
na iluminação de algumas cenas, porque acabou ficando um pouquinho mais escura, ou acabou ficando um pouquinho mais clara, mas naquele momento do filme talvez ficasse melhor se ficasse um pouquinho mais escura. Os fotógrafos às vezes ficam putos, mas, mas se você souber qual era a intenção do fotógrafo e a intenção daquele momento do filme, você consegue fazer coisas extraordinárias, e às vezes até salvar alguns takes que não teria. Não seria um plano. Porque se você só entrar ali no final, às vezes, se você só ficar sabendo, você pode deixar de pôr, sei lá, um objeto que está no enquadramento que é importante, porque você não sabia que aquilo era importante para a história, porque ninguém da direção de arte, você não entrou em contato com ninguém dali. Sim. Então, tem que estar assim, desde a pré-produção. Inclusive, eu estava vendo esses dias um filme que ele é muito em plano sequência, tem vários planos sequência, não é inteiro, mas tem muita coreografia, muito repetição de um plano inteiro, de às vezes 3, 4 minutos, que tem que ser feito várias e várias vezes, e que o montador estava ali junto no set. E, tipo, olha, no plano anterior tinha um vaso ali e alguém passou e chutou o vaso. Esse plano, se o vaso não voltar e a pessoa não chutar o vaso de novo, não vai dar para montar. Às vezes também vai pro set. Sim. Não, eu acho que é complicado algumas coisas, assim, porque a gente escuta muito o pessoal falar, e até parece que eu tô incentivando as pessoas a fazerem isso, mas não façam. Conserta na montagem, conserta na pós, tudo conserta na pós. Acontece que você deixar tudo para consertar na pós, você não vai consertar nada. Você não vai ter filme. Nossa, eu ouço muito conserta na pós e é aquela frase de tipo, conserta na pós. Então a gente faz justamente o contrário. Como que a gente conserta agora? Senão, ferrou. Tem muito esse costume, né? Eu vejo no cinema, não sei na publicidade, de falar, deu um problema, conserta na pós. A gente bota o vaso de novo ali. Sei lá como. Ele que se vire, o montador que se vire. Não é, a gente tem que começar a ver o montador não como uma área separada, né? Mas realmente do conjunto ali. E não só no cinema, imagino, na publicidade também. Inclusive, às vezes você até viaja, vai conhecer outras cidades, outras pessoas, para você poder fazer seu trabalho de montagem de forma melhor. Sim. E que mais? Uma das coisas que eu sempre penso quando eu penso em montagem, que eu sempre tive muita dificuldade, é justamente porque a gente tem que ter muito conhecimento, tanto o técnico e o teórico, mas dos programas de edição. Eu, assim, fui aprendendo metade curso, metade porque precisa, metade por osmose, e a gente sempre vê, tipo, tem 3 ou 4 programas específicos que são mais importantes. Como que foi esse processo, assim, para você se identificar mais por um programa? Hoje em dia, você conhece mais um ou outro? Tem alguma diferença muito crucial? Se eu fizer nesse programa, não vai ser tão bacana, não vai ficar o mesmo resultado que se eu fizer em outro. Eu acho que depende, assim, muito... Eu vou falar uma coisa que não é... Talvez seja um pouco contraditório para a área, mas depende muito, não só do montador, mas depende do que você filmou. Porque se você filmou com uma câmera... Ai, como chama? Aquela que filma tudo em... as cores em RAW. Deixa tudo pastel. Eu esqueci o nome da câmera. Você vai usar o DaVinci, porque você vai precisar fazer toda a correção de cor ali e tal. Ele não é muito intuitivo, então eu acho que as pessoas, principalmente que estão começando a montar, vão precisar de um tempinho nele, né? Ele é meio chatinho de aprender e tal, mas ele é gratuito. Então, Nunca usei o DaVinci, não sei nem como é que abre o DaVinci. mas, então, eu acho que o legal para quem está iniciando, quem quer realmente fazer montagem, ou está pensando em fazer montagem, e ainda não quer investir, porque os programas, por exemplo, Adobe, são caros, sabe? A licença não é barata. Mesmo a licença de estudante não é barata. E muita gente não estuda pelos meios formais, então você não pode pedir a licença de estudante sem estar matriculado numa escola, ter, enfim, né? Todas essas coisas. Então,
nesse sentido, é muito importante você ter alguma coisa acessível, né, para fazer por ali. Sim, sim. Mas tem que ser acessível e também tem que dar para aprender a usar, porque eu lembro quando eu comecei que eu entrava e falava, gente, como é que usa esse negócio? Desisto, tchau. Hoje em dia tem muito tutorial gratuito mesmo das próprias plataformas. Então, se você entrar ali, procurar no Google DaVinci e você já acha assim um monte de tutorial de como funciona. Eles são bem didáticos, é bem fácil de aprender. Eu não uso ele no dia a dia hoje, porque as filmagens que eu pego, primeiro que precisa ser uma coisa super rápida, as filmagens são super leves, então não preciso do DaVinci. O DaVinci ele é muito bom porque ele aguenta um peso absurdo no computador. Então você, principalmente para cinema, para publicidade que vai para TV e tal, é muito bom. Agora, geralmente o que vai para a internet e tal, você pode fazer direto no Premiere ou no. Eu não uso o After para editar, porque eu acho absurdo. Não é para isso que Ele, existe ele é grandes pouco. efeitos. Ele é pouco intuitivo e você não. Ele não é bom para você fazer cortes, assim, sabe? Eu acho difícil Uhum. você fazer os cortes no After. Quando você precisa para uma coisa rapidinha, é só cortar um finalzinho, cortar um negocinho, tudo bem, vai. Porque você já tá mexendo com alguma coisa de motion design, de animação, aí vai pro After. Mas se você tá realmente só cortando um vídeo e fazendo a montagem dele, vai ficar com um monte de camadas ali. E para você encontrar o que você tá procurando depois, é uma dificuldade Uma absurda. bagunça. Então, Não, assim, nesse sentido, o Premiere é o que eu mais uso, né, para fazer montagem. Até é mesmo. pela quantidade de coisas, assim, muitas vezes você tá fazendo eventos, você tem muita filmagem, assim, de gente que tá bebendo do lado, conversando com alguém, pessoas se divertindo. Você tem filmagens de 5 segundos, assim. Se você for colocar e Uhum. cortar todas elas no After para ficar usando, Vai demorar 5 horas a mais. sim. Então tem uma diferença aí de qual programa você está usando para qual projeto. Eu lembro, inclusive, quando eu estava na faculdade de rádio e TV, que tinha alguns professores que eles falavam, tipo, TV a gente edita no Final Cut. Cinema a gente edita no Premiere. Colorização a gente edita no DaVinci. Eu ficava, o quê? Hoje em dia, coisas simples de colorização dá para fazer no Premiere tranquilamente. Por quê? No Uhum. Premiere a gente tem ferramentas um pouco mais simples, um pouco mais rudimentares nesse sentido, mas existem, elas estão ali. O bom do DaVinci é que ele não estraga a filmagem original. Enquanto o Premiere, ele vai embutir aquilo na filmagem. Então, ele vai vai baixar um pouco a qualidade de algumas coisas, dependendo do que Uhum. for, assim, né? De uma maneira bem generalizada, quando você está editando no Premiere e faz a colorização, pode ser que você passe de boa com aquilo, porque ele não vai estragar tanto assim a imagem, sabe? Ele não vai ficar tão Uhum. perceptível. Mas se for uma coisa que está indo para o cinema, principalmente, né, as telonas e tal, as coisas ficam muito mais Sim. perceptíveis. Então, eu não usaria o Premiere, que não é nada que vai para o cinema. Para TV até dá e tal. Eu acho que a diferença daí para usar o Final Cut ou o Premiere é qual tipo de computador você tem. Se você tem um PC, você vai para o Premiere, porque o Final Cut não pega lá. Se você tem um Mac, qualquer coisa de iOS e tal, pode usar o Final Cut para montagem, assim. Principalmente para essas coisas de TV. Eles têm. Ambos são bem intuitivos, assim. É bem tranquilo. São parecidos, né? Tipo, quando você entra em um e no outro, eles são diferentes, mas tem várias coisas que são bem parecidas que você consegue se virar ali. Pelo menos do Final Cut e do Premiere, eu saí do DaVinci, não sei usar, não. O DaVinci, eu acho assim, se você quer começar no DaVinci, nunca mexeu num programa de edição, é legal você
olhar os tutoriais deles e tal. Principalmente se você sabe inglês, é melhor ainda. Porque a maior parte dos tutoriais são em inglês. Tem alguns em português, se eu não me engano, mas a maior parte é focada no inglês mesmo. É sempre menos. Normalmente estão em inglês. E você acha que quem quer trabalhar com montagem é importante ter esse conhecimento de vários programas diferentes, não saber só o DaVinci, saber também o Premiere e o Final Cut, ou saber os três? Como que funciona isso no mercado? Eles exigem que você saiba um programa específico ou eles só falam que pode usar o que você quiser? Vai depender muito, assim. Eu nunca cheguei, por exemplo, o Avid, que era uma coisa que se usava muito no cinema. Eu nunca cheguei a usar o Verdade. Nossa, não Avid. tinha nem lembrado. Além da faculdade, assim, eu nunca cheguei a usar o Avid. Eu conversei com algumas pessoas que já fizeram coisas de documentário e aí muitas vezes acabaram fazendo fazendo uso do Avid porque estava na pipeline do estúdio que elas estavam trabalhando. Mas falando em pipeline, assim, no Brasil vai depender muito da vaga, muito do estúdio. Tem estúdio que é tranquilo com o Premiere, tem estúdio que usa mais o DaVinci, tem estúdio que usa mais Final Cut ou então o Avid mesmo. No exterior, então é mais tranquilo. Aqui fora, o que eu vejo muito pessoal usando, você tem que saber o Premiere. E aí o resto é vantagem. Entendeu? Entendi. Dificilmente eu Então, vejo se for muito. começar por algum lugar, comece pelo Premiere. Eu iria pelo gratuito primeiro, só para ter certeza que é isso que eu quero, né? Para não, para não perder uma Na grana. verdade, muitas vezes quando tem que fazer uma ediçãozinha pequenininha, não sei se é isso que eu quero pra mim, não quero pagar nada, muitas vezes as pessoas não vão nem pro DaVinci, né? Vão pro Movie Maker, aqueles programinhas aleatórios que são gratuitos, e às vezes até alguns sites na internet que a gente encontra, edita grátis. Eles deixam até a logomarca no fundo, assim. Daí é sofrível, mas tem muita gente que vai por esse caminho também. Eu acho assim, que se você quer fazer montagem, hoje em dia tem muitos programas que dá para usar, principalmente se você for fazer, você está começando a fazer coisa ainda para social media, tem muita gente que precisa disso. E também precisa de montagem, sabe? Assim, para fazer as coisas. Então, tem muita gente, criador de conteúdo, TikToker, daqui do Instagram e tal, que contrata essas pessoas para fazer. E você pode fazer no celular, sabe? Então, tem aplicativos como, por exemplo, o CapCut, que é gratuito e você tem muita precisão nas coisas. Então, você pode fazer. Tem o InShot Uso também, sempre. que dá para fazer. São edições para você começar a ganhar uma graninha para começar a aprender o Premiere. Porque o Premiere é uma graninha. Eu uso bastante o Premiere, justamente por ser o programa que eu mais conheço, porque eu assinando o pacote eu consigo ter acesso ao Lightroom, que eu edito as fotos, consigo ter acesso ao Photoshop, então acaba compensando por causa do todo. Mas se for para assinar só para ter o Premiere, se você não tá tendo uma renda que sustente isso, às vezes não compensa. É melhor ir lá pro DaVinci, que eu olho e eu acho ele mais difícil, mas talvez ele não seja. Só porque eu não conheço mesmo. Acontece também. Não é que ele é mais difícil, ele só é menos intuitivo na maneira como ele funciona. Ele é mais próximo, ele seria mais próximo, assim, do Avid do que do Premiere, na minha visão. E o Avid, ele também, ele é um programa que eu acho muito caro para ter ele, só ele. Assim, principalmente se você estiver trabalhando como freelancer, para mim não vale a pena. E ele é um programa que é muito parecido com como funcionava fazer vídeo na Moviola. Então, a Moviola, gente, para quem não sabe, é o que seria um editor de vídeos de quando o filme era em película. Então, ele todo em película. Hoje em dia, o que acontece é quando se filma em película, você digitaliza
para fazer a edição e depois você pode passar para película de novo, se quiser, para fazer a exibição, ou você pode E não deixá-lo perde digital. qualidade. Não perde qualidade. E não perde qualidade. Olha só, que bacana. Às vezes eu fico imaginando, as pessoas gostam de gravar em película justamente por causa da granulação, da qualidade diferente, do aspecto diferente. Mas aí você vai passar para digital para depois passar para película. Não vai ter nenhuma alteração aí no meio desse processo, não vai se perder nada ali. No início se perdia um pouco, assim, mas para falar que não perde absolutamente nada de qualidade, eu acho que todo o processo de tanto de troca de formato, assim, acaba perdendo um pouco da qualidade das coisas. Mas Mas não. não é significativo, sabe? E cada vez mais os processos estão ficando melhores e para evitar cada vez mais essas perdas, assim. Porque, querendo ou não, hoje em dia não existe, eu não conheço ninguém que edite na Moviola, sabe? Que tem uma Moviola em casa, um Eu puta só lembro da negócio máquina lá da enorme faculdade. pra você ter. É uma experiência muito E ter legal. a paciência lá de corta, cola, corta, cola. Aí eu vou aqui, corta de novo. Meu Deus do céu. E qualquer coisa que você fizer, se você precisar fazer qualquer coisa na Moviola para colorizar, para fazer, você esquece que você perde o filme se você errar. É muito risco, né? Sim. Mas ainda tem muito cineasta mais famoso do exterior que fala: eu não gravo no digital, eu só gravo em película por causa da qualidade. E daí depois aí passa pro digital pra editar. Porque é uma praticidade, né? Porque edição já é um trabalho demorado. Às vezes a gente vê aí que vai ter, sei lá, 3 meses de pré-produção, 1 mês de gravação e 5 meses de edição, colorização, montagem. Nananã. É que, Então é é que bem. se você for pensar, assim, o trabalho do editor, ele não é só ver tudo aquilo e catar o melhor e colocar tudo junto, né? Ele precisa estar ali, principalmente um montador, um bom montador, ele vai ter que entender o que ele tá vendo. E ele vai ter que Tem uma linguagem sim, também, né, de montagem. e entender que às vezes a linguagem dele, que ele queria usar, não é a linguagem correta para aquele filme, né? É mais uma área que tem que estar sempre em contato com o diretor, é que nem você falou. Eu posso fazer um filme só de diversas formas diferentes, eu posso ter o mesmo filme editado de uma forma que ele ganha um sentido completamente diferente. Se ele é mais lento, se ele é mais rápido. Gente, eu Nem você está me comentando. tenho um projeto que eu tô fazendo agora, né, que de clientes de eventos e tal, que eles fizeram entrevistas com as pessoas que fizeram painéis e tal, e a gente tem, com a mesma entrevista, 8 vídeos diferentes. Com coisas que aconteceram do evento, ele falando e tal, cortes e tal. Tem coisa que ele tá falando exatamente o mesmo começo da frase e ao final de outra coisa. Nossa. Então, assim, só para vocês entenderem um pouco, é a mesma entrevista, é o mesmo material. Com aquele material você pode fazer infinitas coisas, assim. É bem o efeito Kuleshov, né? A gente consegue transmitir milhões de coisas com 2 quadros. Se a gente inverter, botar no meio, já dá outro, já dá outro projeto. É bem interessante. E como que foi esse processo para você, que nem você falou? Você tem que ter certeza que é isso mesmo que você quer. Eu faço um pouco disso, mas eu sei que não é isso que eu quero pro resto da minha vida. E quando eu te conheci, inclusive, você trabalhava às vezes com direção de arte, com primeira D. Como que você foi parar no mundo da montagem? Você já planejava? Você sempre gostou? Como que foi esse processo para você se descobrir aí? Eu já na época da faculdade gostava de montagem, porque eu gostava de estar poder fazer essas leituras, assim. Mas não era uma coisa que eu me via fazendo, assim, pro resto da vida, porque eu achava muito cansativo. Principalmente na faculdade, porque a gente estudava comunicação, mas tinha vários problemas de comunicação entre os estudantes. Mas é complicado, porque é uma coisa assim, eu falo isso brincando, mas eu acho que estava todo mundo ali aprendendo, né? Então,
comparar com essa situação é um pouco diferente. Eu acabei caindo um pouco na montagem quando eu fui para o mercado de trabalho mesmo, né? Assim, eu fiz algumas coisas durante a faculdade, fiz algumas coisas depois, mas nada que fosse tão significativo até o meu primeiro CLT. Primeira vez trabalhando fixo. Com isso, eu trabalhei numa empresa de educação, né, nesse início, e eu trabalhava para a televisão corporativa deles e para os projetos corporativos. Então, na televisão tinha algumas coisas ali de programas para editar e fazer a montagem, além de fazer introduções das vinhetas, enfim, para todos os programas. E algumas coisas que eu tinha que cuidar e tal, que eram de eventos da empresa, ou, enfim, eu e a equipe, né, éramos 6 ali para fazer tudo isso. Eu acabei caindo um pouco nisso, assim, porque eu já estava um pouco desesperada, eu estava no Brasil tentando ainda entrar no mercado de trabalho de fato, e estava muito complicado sem pessoas que indiquem, sabe? Networking é muito importante. Principalmente porque eu não sou de São Paulo, né? A Carol sabe, a gente morou junto exatamente por isso. E eu, na época, não estava disposta a me mudar para São Paulo para ficar por ali, porque, primeiro, que salário de primeiro emprego não é exatamente aquela coisa maravilhosa. E segundo, que eu não estava bem, assim, mentalmente falando, num espaço para estar em São Paulo, sabe? Eu precisava estar em casa ainda e com os meus pais de volta um pouco para conseguir me reerguer e poder sair de lá. Naquele momento não era o momento de ir para lá. Então, isso acaba sendo um pouco de empecilho, principalmente quando você quer entrar na área do cinema, porque cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, acabam tendo mais oportunidades nesse sentido. Mesmo as produtoras pequenas e tal, funcionam muito mais nas cidades maiores, né? Então, se você está trabalhando com montagem, você acaba tendo um pouco mais de oportunidades no sentido da montagem, de entrar na área do cinema, porque, primeiro, tem muito menos gente que se interessa por trabalhar com montagem. Eu sempre vejo muita vaga voltada para montagem. Às vezes eu entro dar uma olhada assim, que vaga que tá tendo no cinema? 80% é para edição, é para montagem, é para colorização, é uma ou outra que é outra área, justamente porque às vezes é home office, às vezes pode ser de outra cidade, mas eu acho assim, eu não sei se é impressão minha, porque eu não tô na área, mas que tem muita vaga, então é mais fácil você acabar conseguindo entrar na área de montagem, seja para cinema ou para outras áreas também. Sim, com certeza. Precisa muito de gente qualificada, né? Assim, isso tanto no Brasil quanto no resto do mundo. A área da montagem, depois também do motion design, da animação, são áreas que precisam de gente. E principalmente, assim, fora do Brasil ainda mais, porque é mais difícil essa cultura do quem indica, sabe? Aqui no Brasil acaba tendo muito essa questão do networking ser tão necessário. Não que o networking não seja necessário fora do Brasil, tá? É necessário, mas mas você consegue entrar no mercado de trabalho sem conhecer muita gente, sem conhecer ninguém que te indique, sabe? Não é tão determinante assim. Você não chega no lugar e fala quem te indicou. É, Você fala, eu sei tal coisa, deixa eu provar para você que eu sei, tá resolvido. sim. Já é algo bem diferente da nossa cultura e que eu acho, na verdade, uma coisa positiva, porque acaba abrindo mais oportunidades, né? Porque às vezes você construir um networking não é a coisa mais fácil do mundo. Não, principalmente para as pessoas. Pessoas que hoje eu conheço por causa do meu trabalho, né? De trazer pessoas para Londres e tal, e para o resto da Europa, para o resto do mundo, você acaba conhecendo muitas pessoas que não têm muitas oportunidades de fazer esse networking por estarem em cidades muito pequenas,
por não serem desse eixo Rio-São Paulo, né? Assim, não terem tido acesso à universidade, ou então tiveram acesso a uma universidade que foi online, ou então foi algo que você acaba criando menos conexões. Por mais que você tenha uma conexão, um networking online, é um networking que muitas vezes acaba sendo um pouco mais... deixa um pouco mais a desejar, assim, porque é um pouco mais afastado que você tá da pessoa, né? Não é aquela coisa de tamo cara a cara, realmente te conheço, aquela coisa meio... Conheço, mas não sei se vou poder contar algum dia mesmo. Sim. Fica aquele meio clima estranho. Isso é algo bem legal de saber do exterior. Fica a dica. Assim, E só para fazer um adendozinho, assim, não é tão fácil assim com relação à área de diretor. Para o resto é mais tranquilo, mas para a diretora você ainda precisa de uma certa indicação e tal. E para entrar em TV é mais difícil vaga para iniciante. Agora, para o resto é um pouco mais aberto, assim. nossa, muito bom saber. Muito bom saber. E para encerrar, abrir para perguntas, para quem quiser perguntar alguma coisa. E você, Bibi, se quiser deixar alguma dica para as pessoas, alguma mensagem final sobre montagem de cinema, montagem no geral, enfim, fique à vontade. O que eu posso dizer para vocês que estão assistindo agora, estão assistindo depois, tentem, sabe? A montagem, ela é muito mais legal do que ela parece. Principalmente quando você consegue enxergar os diferentes filmes que estão ali, sabe? Fazer um exercício, muitas vezes, não precisa fazer pirataria, mas baixa um filme qualquer que você tenha, não para colocar em outro lugar, não para assistir de novo, enfim. Um filme que você tem acesso. Pede para um amigo que fez cinema ou com alguém que fez um filme. Ou a própria montagem do filme mesmo, ou só vídeos, assim. E tenta montar alguma coisa diferente com aquilo. Corta certas partes do filme e vê o que sai dali, sabe? Tenta transformar um longa num curta, sabe? São exercícios muito legais de fazer, que você acaba tendo, infinitas possibilidades de se apaixonar por isso ou não. E isso já te dá um puta avanço na tua carreira, assim, se você quiser realmente entrar com isso, entrar pra montagem, trabalhar com isso. Porque você tem muita coisa nessa visão, né? Se você consegue enxergar que você não tá só ali costurando retalhos, você tá de fato criando e contando uma história junto, né, com toda a equipe, mas criando e montando uma história, e que você é a pessoa responsável por chegar naquela versão final, você começa a valorizar muito mais o teu trabalho e entender muito mais esse lado mais poético, mais criativo, mais artístico dessa parte, assim. Que eu acho que o que faltou um pouco falta um pouco nas faculdades de cinema e tal, num geral. Pessoas que são mais que ensinam a gente a se apaixonar pela área delas. Total. Que você entenda o timing, entenda como é que aquilo funciona, a importância daquilo, porque às vezes a gente vê muito por cima, né? Tipo, é isso, faz isso, sua função é essa, tem que fazer isso por causa disso. Mas a gente não faz isso só porque tem que fazer, só porque é obrigatório. A gente tem que fazer também porque a gente gosta, porque é algo bacana, porque tem uma arte toda ali envolvida. E dá pra ver muito essa paixão pela montagem quando você fala, Debbie. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. Você joga para as pessoas uma nova forma de ver um trabalho que muitas vezes as pessoas não veem. Muitas vezes eu via montagem, nossa, muito mecânico, muito. Tem que estar ali entendendo do programa, tem que estar ali 50 mil horas na frente do mesmo vídeo, vendo e revendo o mesmo vídeo. Eu sempre vi aquilo como muito cansativo. Às vezes não é. É realmente você pegar um
um universo de possibilidades. A partir do momento que a gente entende o programa, ele vira quase uma segunda. Ele é só uma ferramenta, entendeu? Então, você. É como se fosse pegar um lápis. Quem gosta de escrever, você falar para a pessoa que. Você dá um lápis para a pessoa, ela não vai necessariamente achar que é a coisa mais incrível do mundo, mas ela pode escrever 1000 histórias com aquilo ali, né? Ela pode escrever 1000 artigos, 1000 coisas que ela quiser fazer com um lápis. E eu acho que é a mesma coisa com os programas de edição. E até por isso que eu falei, assim, começa pelos vídeos de social media, começa com essas coisas assim, que são gratuitos, tem um aplicativo no celular, você tá com o celular na mão, você não precisa nem de um computador potente, nem nada, só vai, sabe? Porque você já aprende tanta coisa sobre timing, tanta coisa sobre frames, né? O que é um frame? Porque muitas vezes a gente acaba com filmagens digitais e tal, a gente nem pensa muito assim, o que 2 frames vai fazer de diferença aqui? A menos que tenha alguma coisa muito grotesca, tipo um glitch no meio do negócio. Você não vai pensar, nossa, o que tá acontecendo? Ai, nossa, 2 frames não vai fazer diferença nenhuma. Sabe? Coisas... A gente esquece, né? O 24 frames por segundo, 30 frames por segundo. Qual que é a diferença? Na verdade, quando você pega ali para montar, que você vai ver, que você vai entender qual que é a diferença de você cortar um segundo antes ou um segundo depois, que já pode resultar num resultado completamente diferente. Nossa, é muito legal. Muito obrigada, Vivi. Acho que foi esclarecedor. Acho que trouxe um pouquinho desse amor pela montagem que a gente sente, que você gosta. É uma área que precisa de gente, que está aberta para as pessoas, é uma possibilidade, não precisa pagar os programas mais caros do mundo. Então, muito obrigada pela nossa live, por todo o conteúdo que você trouxe. Mais uma vez foi um prazer imenso uma live com você. Muito obrigada de Eu verdade. que agradeço, Carol, pelo convite, por essa conversa, porque é sempre muito gostoso, né? A gente falar sobre coisas que a gente gosta de fazer, chamar outras pessoas que gostam, talvez gostariam de fazer aquilo também. Não é uma área que eu não vejo as pessoas como competição, tá? Então, se vocês quiserem falar qualquer coisa comigo, quiserem vir no meu Instagram falar, no meu Instagram falo muito sobre o mercado de fora do Brasil, mas eu tenho conhecimento no mercado de dentro, então se vocês quiserem falar sobre isso, tiverem alguma dúvida depois de assistir esse vídeo, assistir depois e tal, podem vir falar comigo, me chamem. Aqui no Instagram é mais fácil de falar, mas qualquer lugar que vocês encontrarem, podem falar comigo, não tem problema nenhum. E eu fico muito E eu agradecida. acho que a gente tem que ter mesmo esse pensamento, né? O mercado do cinema, principalmente no Brasil, já é tão pequeno, a gente vai ficar competindo um com o outro, enquanto a gente, na verdade, tem que estar construindo networking e se ajudando. Eu acho que o pensamento tem que ser realmente. Eu acho que é uma coisa que você consegue entender como válida em uma área como sei lá, a advocacia, porque as pessoas tem um zilhão de advogados e não tem, assim, tem casos, mas não tem tantos casos assim. Então, mas e não é a mesma coisa, por exemplo, se você está pensando em cinema ou você está pensando em médicos. Você não pode ver a outra pessoa como concorrente. Você está fazendo um novo mundo ali, sabe? E tem tantas histórias quanto qualquer pessoa possa contar. Então não existe essa de concorrência. Para mim não cola. Concorrência não. É trabalho em equipe, é união, e se eu não vou nessa, você vai, na próxima eu vou. Tem que ser realmente assim, senão a gente. Mas é isso, muito obrigada. Eu que agradeço. Se quiser fazer outra, só me chamar. Com certeza, vamos marcar. Um beijão, Vivi. Beijo. E um ótimo dia e uma ótima tarde, um final de semana. Para você também, para todo mundo que assistiu também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.